Irmãos, hoje nós estaremos estudando o último capítulo de Apocalipse. Eu lembro quando comecei, um domingo, primeiro domingo de quarentena, quando começou a pandemia, né? Nós começamos Apocalipse. Hoje nós estamos terminando. Então são 29 capítulos, né, de aula, né? Apocalipse tem 22 capítulos. Apocalipse tem 22 capítulos e nós estamos aí porque alguns capítulos foram muito grandes. Então, houve a necessidade de ficar mais de um dia nesses capítulos. Eu estou aqui deixando aqui para a gente ver quem está aqui com a gente, para ver como é que está a transmissão. Então, vamos orar e pedir a Deus sabedoria, graça, né? Para que a gente venha fechar o estudo de Apocalipse. Que bênção, que maravilha. E amanhã nós teremos reunião do conselho, vai ser online, e discutiremos a volta da Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Talvez ainda não esse ano, mas a partir do ano que vem. Vai depender do que o conselho decidir. Então esteja orando. Mas o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês, né, é um tema que foi pedido por alguns, que é presbiterianismo, né? Isso tudo sobre a igreja presbiteriana, a doutrina, a confissão de fé, a Constituição. Estou achando que eu vou começar pela Constituição da igreja e a gente segue, tá bom? Deus vai nos abençoar. Então, se voltar presencial, vai ser três salas, né? Pastor Camilo, Pastor Hacem e Pastor Daniel. Então, eu vou ficar no templo, Pastor Hacem numa sala grande que tem aqui e o Pastor Daniel no salão. Então, vai ser três salas. A minha vai ser transmitida, do Daniel também e do Hacem também. Deus vai abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Tem alguma pergunta? Tá aí os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Está aqui já alguns irmãos, mas quem manifestou aqui, a Uda e a irmã Terezinha, né? Estamos vendo aqui os comentários delas aqui no chat do YouTube. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Deus, por essa caminhada no livro de Apocalipse. Ó Pai, onde aprendemos muitas coisas, ó Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue falando aos nossos corações. E que esse último capítulo que estudaremos hoje, ó Deus, possa, Deus, clarear os demais, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado pelos irmãos que aqui já estão online, por aqueles que ainda vão chegar, e por aqueles, ó Deus, que ainda vão assistir esse estudo bíblico do livro de Apocalipse, ó Deus, porque está tanto no canal da igreja quanto no meu, ó Deus, todo ele, do primeiro até o último. Ó Pai, que Deus abençoe aqueles que irão assistir no futuro também. Obrigado, Pai, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos lá então, né, para o nosso estudo. Está aí o nosso template, né, de estudo. Vou seguir aqui a cena. Pronto. Vamos lá. Estudo bíblico, Apocalipse, né? E nós já sabemos o que significa Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, né? Revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, né? Qual que é o propósito? Confortar, consolar e encorajar a igreja. O propósito de Apocalipse nunca foi de provocar medo na igreja, mas provoca medo no ímpio, né? Então o ímpio morre de medo do juízo de Deus, porque Apocalipse fala da vitória da igreja e de Cristo, né, final, a vitória da igreja, e a derrota e o juízo dos ímpios, de toda maldade, de toda impiedade no mundo. Então, esse livro foi escrito para consolar e confortar, encorajar, trazer esperança e alegria aos que são da igreja. Tá
Bom, irmãos? O tema da aula de hoje está aí. Os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Então, esse é o último capítulo, irmãos. O último capítulo. Então, vamos para as considerações introdutórias, como é de costume, né? A primeira questão que nós vamos ver aqui é sobre o céu, irmãos. Então, nós percebemos até aqui que o céu é o nosso destino. O céu é o nosso destino e a nossa motivação. O conhecimento de que vamos morar no céu, irmãos, deve mudar a nossa vida aqui na terra. Esse conhecimento, essa verdade que somos cidadãos dos céus, deve mudar a nossa maneira de viver ou de exercer a nossa cidadania aqui na terra. Nós não podemos, com essa consciência celestial, viver uma vida terrena como se não tivéssemos um coração preenchido por Deus, né? Então, as nossas atitudes aqui nessa terra, ela tem que reverberar, se assim eu posso dizer, essa palavra técnica da parte do som, né, e da mídia, ela tem que expressar ou esboçar, né, quem realmente nós somos, né? Nós não podemos viver na terra como se fôssemos da terra, porque nós não somos, tá bom? Então, a visão da cidade celestial, irmãos, aqui, motivou também os patriarcas na forma em que eles andaram com Deus, na forma que eles viveram aqui na terra. E isso é bem claro quando a gente olha lá para Hebreus 11, onde fala da galeria dos heróis da fé, né? Então, lá tem uma lista de homens que viveram na terra como cidadãos dos céus. Que maravilha isso, né? Que maravilha. Então, essa é a realidade do céu. Vamos seguir aqui, deixa eu pegar aqui o mouse. Vamos lá. A garantia, irmãos. Quando eu falo de garantia, a garantia do céu deve nos levar não a um descuido espiritual, mas uma vida plena e abundante aqui e agora. Então, nós precisamos sermos zelosos pela nossa vida aqui na terra. Nós precisamos ser de fato cristãos ou filhos de Deus que procuram zelar pela sua integridade espiritual, pela sua integridade, pela integridade de Cristo. Então, a garantia do céu não nos deve relaxar e falar, não, eu já estou no céu, já estou salvo, eu vou viver a minha vida, né? Eu vou fazer o que eu quero, o que eu bem entender, o que dá na cabeça, eu vou curtir. Não, de forma alguma, né? A garantia do céu deve nos levar a uma vida totalmente diferente. Eu sou um cidadão do céu. O meu comprometimento é com o céu. Então eu vou expressar o céu aqui na terra. E o quanto é difícil, né, irmãos? E nós temos que lutar por isso. Nós temos que viver isso. Então, este texto, esse último capítulo do livro de Apocalipse, ele trata exatamente de alguns desafios para os habitantes da Nova Jerusalém, tá bom? E é sobre esses desafios que nós vamos falar e encerrar o último capítulo de Apocalipse, tá bom? Tá aqui o Sérgio, né, dando um bom dia para todo mundo, graças a Deus. Tá aí a irmã Jovelina. Deixa eu guardar aqui isto. Pronto. Vamos lá, irmãos. Vamos ler primeiro o texto, né? Vou abrir aqui para a gente ler. Apocalipse capítulo 22, de 6 a 21. Lembra que no domingo passado nós lemos o capítulo 21 até o capítulo 22, verso 5, de 1 a 5. Então nós vamos ler o restante hoje, tá bom? Vamos lá, irmãos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu todas as coisas.
E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos lá, né, irmãos? Seguir aqui. Primeiro tópico, irmãos, que vocês estão percebendo aí, o primeiro tópico é: os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor. Então, esse é o primeiro desafio, que é guardar a palavra do Senhor, né? A revelação do Apocalipse, irmãos, é absolutamente confiável. Então, João trata aqui da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. Então, irmãos, esse livro não é o Apocalipse de João, mas o Apocalipse de Jesus, né? Que significa revelação de Jesus. Não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus. É a revelação, irmãos, a partir do céu e não a partir da terra. É a palavra de Deus, por isso, irmãos, absolutamente fiel, pura, santa e verdadeira. Então, irmãos, Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina, totalmente de origem divina. Então, ao percebermos esta realidade, nós devemos entender dessa confiabilidade do livro de Apocalipse, um livro totalmente confiável. Então, irmãos, o mesmo Deus que revelou a sua palavra aos profetas, também revelou-se a mensagem do Apocalipse a João através do anjo, né? O mesmo anjo que João queria se prostrar diante dele e adorar, e ele o repreendeu: não, adore a Deus. Adore a Deus. Que coisa, né? Que palavra forte, né? Quanto nós nos rendemos e muitos queremos nos prostrar e adorar a tantas coisas, não. A adoração somente a Deus. Então, irmãos, aqui Deus está autenticando, né, o livro de Apocalipse, mostrando que ele é inspirado. E como nós sabemos, está
no cano das Escrituras Sagradas, então ele é canônico. Eu já falei sobre canonicidade, inspiração com vocês, não nesse estudo, mas em outros estudos. Então vamos seguir aí. Além desse livro, irmão, ser absolutamente confiável, nós vamos tratar algumas nuances que estão, né, mostradas de cor vermelha aí, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, Jesus ele se preocupa a mostrar essa confiabilidade, mas também há uma observância da revelação do Apocalipse também. Ela produz a felicidade, ela produz alegria. Então, ao observar essa revelação, cria em nós essa esperança, cria em nós essa alegria, essa bem-aventurança, né? Essa bênção, essa certeza da bênção de Deus. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo e não mudar, não acrescentar e não subtrair. Então, é o que ele falou, né? Então, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aquele que não subtrai, aquele que não tira, esse é bem-aventurado. Então, isso, irmãos, é de fato valorizar a integridade do texto. E em segundo lugar, irmãos, guardar significa obedecer, guardar significa praticar, guardar significa observar. Isso é valorizar a importância do texto. Então, as profecias de Apocalipse não foram, irmãos, escritas. Deixa eu voltar aqui. As profecias de Apocalipse, irmãos, não foram escritas para satisfazerem a curiosidade intelectual quanto ao futuro, ou não foram escritas para passar medo na igreja, ou causar esse tipo de medo que obrigue as pessoas a uma obediência cega, mas elas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar das tristezas, mesmo apesar das dores, das perseguições. Esse livro foi escrito justamente para capacitar a igreja diante das dificuldades que a igreja estava enfrentando e iria enfrentar, né? E que estamos enfrentando hoje como igreja. Então, irmãos, a profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim, né? Então, para nos preparar. Que maravilha, irmãos. Que maravilha que nós somos esse povo de Deus que estamos sendo preparados por Ele. Mas também, irmãos, a mensagem de Apocalipse vem de Deus e é sobre Jesus por meio de um anjo, né, para João entregar a sua igreja. Então, primeiro, Deus é a fonte revelatória do livro. Quem é a fonte? É Deus. Então, no verso 6, nos informa que o Senhor é quem enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve ia acontecer. Além de vermos Deus aqui como a fonte, Jesus é o conteúdo da mensagem desse livro. O conteúdo da mensagem desse livro é Jesus Cristo. O livro trata da revelação de Jesus Cristo, da sua glória, da sua mensagem, da sua noiva, da sua vitória. Mas o livro também fala do anjo que foi instrumento de Deus, o instrumento que Deus usou para mostrar a João o conteúdo do livro, irmãos. O anjo não é a fonte da revelação, mas apenas seu instrumento. E o anjo deixa isso bem claro quando João quer prostrar e o adorar. Mas também Deus usa João como testemunha ocular, ou recipiente dessa revelação. Ele ouviu e viu. Essas coisas foram tão esmagadoras para João que ele quis se prostrar aos pés de Cristo. E agora ele se prostra diante do agente, como percebemos. Cristo levantou e o anjo rejeitou a adoração. Mas também, irmãos, aqui, além de Deus, de Cristo, do anjo, de João,
aqui fala pelo qual essa carta foi escrita. Quais são os destinatários? Os destinatários, o destinatário é a igreja. É esse povo santo que foi escolhido por Deus, que já viveu, que hoje vive sobre a terra. A mensagem foi enviada, irmãos, às 7 igrejas da Ásia, bem como todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. Então, olha que interessante. Deus, ele usou todo esse processo para alcançar e falar à sua igreja. Olha, o amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus pela sua igreja, o cuidado de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus com a sua igreja. Então, e esse cuidado, ele se mostra fiel, verdadeiro e absoluto, né? Que nós vimos até o capítulo 19, o juízo do mal. O mal terá um fim, toda maldade no mundo terá um fim. Deus colocará um fim a toda maldade no mundo. Deus colocará um fim a toda perversidade, a toda injustiça. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Vamos lá seguindo. Mas a mensagem, irmãos, do Apocalipse não deve ser selada, mas ela deve ser proclamada. Essa mensagem ela não foi apenas para ser lida e engavetada. Essa mensagem ela não foi apenas dada para que venha nos engordar espiritualmente. É a mesma forma, irmãos, de toda a palavra de Deus. Nós não podemos reter para nós a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela foi dada para nos alimentar e para que a gente venha alimentar outros com ela. Então, eu sei que eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia. Mas esse encher da palavra deve transbordar das nossas vidas para outros. Ontem eu conversando com uma irmã, e me contou a história, né? Porque eu fui muito bem atendido lá no hospital evangélico, pelo Dr. Stanley, Dr. Tiago. E ontem uma irmã me contou a história do pessoal dos Fânstones, né? O pastor Eliel também tem um livro, conta da esposa de um médico. E o prazer dela era falar de Jesus Cristo. Ela encontrava com as pessoas: e você já tem Cristo? Se você não tem Cristo, eu vou falar de Cristo para você. E disse que aquela mulher, ela falava de Cristo. E aí, no final de tudo aquilo que ela falava de Cristo, agora a gente pode conversar de irmão para irmão. Que maravilha, né, irmãos? Isso tem que ser... Nós temos que ser essa fonte a jorrar para a vida, irmãos. Às vezes a gente só quer ter conhecimento. Infelizmente a gente olha até na internet cursos e mais cursos de teologia online e tal. As pessoas elas querem apenas ter conhecimento, informação, né? Mas o verdadeiro conhecimento se transforma em sabedoria, e essa sabedoria é para o outro. Então, conhecimento que é para o outro, aí sim, mas conhecimento que é para nós mesmos, não, irmãos. Tá bom? Vamos seguir. Então, também, irmãos, a mensagem de Apocalipse, ela precisa ser mantida na íntegra, né? Então, o grande problema, irmãos, que nós vemos hoje, né, que a gente vê acentuadamente, é aquilo que eu sempre falo aqui na igreja. Há algumas formas de interpretar as Escrituras. E há uma forma liberal de interpretar as Escrituras, né? É uma forma que tenta tirar algo da Escritura, algo que não está na Escritura. Então, nenhum homem, irmãos, tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Os liberais, irmãos, se levantam para dizer que os milagres não existiram, que o registro da criação foi apenas mito. Eles se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia não é uma realidade, mas é fruto de uma imaginação humana, esses liberais falam, né? Não podemos, irmãos, negar a origem divina das Escrituras. Não podemos negar, irmãos, o caráter divinamente inspirado deste livro.
Então devemos tomar muito cuidado com o liberalismo, né? Esse liberalismo que quer usar como meio de interpretação das Sagradas Escrituras a crítica. Eu posso criticar as Escrituras e tirar o que eu acho que é bom, que é de Deus, e o que eu acho que não é de Deus. Misericórdia, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus e pronto. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas também, por outro lado, nós vemos, além dos liberais, irmãos, ao olhar para as Escrituras, nós vemos também os místicos, que tentam acrescentar alguma coisa nas Escrituras. Então, irmãos, o misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. Paulo diz que, ainda que venha um anjo do céu, irmãos, para pregar outro evangelho, deve ser rejeitado. Então, nós vemos várias coisas sendo agregadas às Escrituras pelos místicos, né? Quando a gente fala místicos, irmãos, são aqueles que querem ser mais espirituais do que os outros, né? Que as Sagradas Escrituras não é suficiente, né? Tem que ter coisas a mais, né? Então buscam coisas a mais fora das Escrituras Sagradas para que a sua espiritualidade seja saciada. Isso está errado. Nós devemos viver a suficiência das Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente. Eu não posso, irmãos, acrescentar nada extra Bíblia na minha vida. Eu tenho as minhas experiências pessoais com Deus, né? Tenho os meus testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da Cássia, da minha esposa, da minha filha. Tenho. Mas isso é algo que deve trazer gratidão a Deus, e não algo que vai além daquilo que está nas Escrituras, para que eu possa fazer desse misticismo alguma coisa que venha reger a minha fé. A minha fé, ela tem que ser regida pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra de Deus, porque foi isso que Deus deixou para nós, irmãos. As nossas experiências de fé, elas são dadas por Deus por meio da graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E elas devem, então, nos fazer voltar para as Escrituras, para a revelação das Sagradas Escrituras, e entender um Deus amoroso e um Deus cuidadoso. Tá bom? Vamos seguir, então, aqui no tópico 2. Tópico 2. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Vamos ler, né? Eis que venho sem demora, e contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam de os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa, Jesus virá aquele que vai julgar retamente a cada um, irmãos. Jesus virá como aquele que vai julgar os seus filhos com retidão, com misericórdia, com santidade. Ele vem julgar, ele tem o galardão, ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Dr. Leandro Lima e também John Stott fala que o galardão é posição de autoridade. Galardão vai ser uma posição de autoridade. Então, muitas coisas, especulações tem sobre essa questão de galardão. O que será o galardão, né? Mas eu também concordo com essa questão do galardão ser uma posição de autoridade, né? Não para mandar ou no outro, não para... Peraí, lá no céu vai ter, né, essa questão do maior... Não, posição de autoridade em relação
há um destaque daquilo que a pessoa de fato viveu na terra, né? Eu não sei como vai ser isso, ninguém sabe. Mas o céu é um lugar puro, irmãos, desprovido de vaidades que existe na terra, desprovido de ganância, né? Então, fica tranquilo. Nós não podemos tirarmos conclusões precipitadas em relação ao galardão. Peraí, Deus vai dar mais para alguém, menos para outro? Não. Deus é justo. Deus é bom e Deus é misericordioso. Ele sabe o que vai fazer e como vai fazer. Eu fico tranquilo em relação a isso, eu não tenho preocupação. Lógico, né? A gente pode, mas pastor, só é humano, né? Sou, mas eu descanso na palavra de Deus, né? Né? Galardão é Deus quem vai dar e a gente vai ficar feliz, né? Com o galardão do outro, né? Se é maior, sei lá, se é menor, se é diferente. Então eu não me preocupo com isso. Né? Eu não me preocupo com isso. Vamos lá, né, irmãos? Então Jesus, ele é o juiz que assentará no trono, irmãos. Ele vai julgar-nos segundo as nossas obras e vai nos dar o galardão segundo elas, né? Então o critério do galardão ou do grau de bênção nos dada são aquilo que as nossas obras aqui na terra, né? Aquilo que nós entendemos e vivemos da palavra de Deus. Outra questão, irmãos, que nós devemos observar, Jesus é o juiz que tem a credencial para julgar retamente. Ele vai julgar de maneira santa, né, pura. Ele vai julgar de maneira amorosa. Ele está no começo e está no fim, irmãos. Ele conhece tudo. Ele é o Pai da eternidade. A origem e a consumação de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, irmãos. Ninguém poderá escapar naquele dia. Ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar o seu juízo. Os homens ímpios já foram condenados e agora os justos serão galardoados. Glória a Deus, né? Então, o critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? A obra vicária de Cristo Jesus. Então, os santos não são justos por causa das suas obras. As obras boas dos cristãos, dos justos, é por causa da ação de Deus em suas vidas, por causa da salvação e ação do Espírito Santo, pela ação do Cordeiro de Deus, irmãos. Os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade, irmãos, pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. É o que a gente sempre ensina para os que vão fazer profissão de fé, os adolescentes que vão passar pela sabatina ou pelas perguntas do conselho, né? A gente sempre pergunta, né? Para eles, né? Se eles entenderam muito bem a graça, o evangelho, né? Se você morresse agora e fosse para o céu, não é uma suposição, irmãos, e na porta do céu tivesse um anjo bem grandão e falasse assim: por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia, né? E a gente escuta dos meninos aquilo que de fato a palavra ensina, né? Não, eu não vou entrar no céu por merecimento próprio, mas por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, não é porque a gente é bom ou faz coisas boas ou, né, fazemos caridade, ou não, nós iremos morar no céu por aquilo que Jesus fez. Agora é lógico, irmãos, que a caridade, o amor, né, as boas ações, elas são frutos da salvação. Porque quem tem o Espírito Santo é salvo, quem é salvo tem o Espírito Santo, e aí é o agir de Deus nas nossas vidas, nos levando a praticar, né, boas ações. Nós vamos transbordar Deus nessa terra. Então, irmãos, nós não podemos deixar de observar, olhar para esse lado, para esse aspecto. Nós somos fontes de Deus a jorrar para a vida.
Nós estamos aí buscando a conviver com os irmãos em amor, em graça, em comunhão, pela fé, e também a nossa presença nesse mundo que já está o maligno, ela tem que ser salgada por mim, ela tem que ser iluminada, as trevas têm que se dissipar diante da luz, tá bom? Então, irmãos, o quarto aspecto, né, que nós já falamos de 3, que eu gostaria de dizer, é que todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão de fora da cidade santa. Nós vimos isso, né, o juízo dos ímpios, né? Então, esse verso ele contrasta o destino dos perversos, irmãos, com o destino dos salvos. Os remidos entram na cidade pelas portas. Os perversos, irmãos, são deixados fora da cidade. A cidade é onde está o trono de Deus. Deus é o santuário dessa cidade. O Cordeiro será a lâmpada dessa cidade. É a cidade cujo arquiteto e fundador de Deus é Deus. Irmãos, é lógico que aqui a gente percebe que parece que Deus está falando de 3 coisas. E alguns teólogos veem dessa forma, até de linha reformada. Existe os ímpios, existe os cristãos, e existe porque o ímpio, irmãos, é aquele que se declara inimigo de Deus e milita contra Deus. Tem aqueles que são filhos de Deus e tem aqueles que não são inimigos de Deus e nem são filhos de Deus. Aí alguns teólogos dizem assim, nessa parte, que os filhos de Deus vão entrar na cidade. Aqueles que não são filhos de Deus, eles vão ficar fora da cidade. Mas aqueles que são inimigos de Deus já foram lançados no lago que arde de fogo e enxofre. Eu prefiro, irmãos, ficar neutro nessa questão, dessa teoria aqui, né? Porque aqui a gente pode beirar aí o universalismo, né? De que existe salvação fora de Cristo Jesus. E a gente sabe que não existe salvação fora de Cristo Jesus. Então, por enquanto não tem como nós entendermos, né? Por que alguns entram na cidade e outros ficam de fora. Se nós já sabemos que todo ímpio, aqueles que são maus, que são declarados, já estão no lago que arde como fogo e enxofre. Mas sabemos, né, do novo céus e da nova terra, né? E que a nova terra, nós veremos a nova Jerusalém. Uns poderão ficar morando na nova terra e entrar na nova Jerusalém, na cidade celestial. Outros não. Mas a gente vai entender isso, irmãos. A gente vai... esse é mistério. Quando eu falo que é mistério, não é igual o povo pentecostal. Quando não sabe explicar alguma coisa, é mistério. Mas lá em Deuteronômio 29, irmãos, tá assim: as coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, tem coisas aqui que nós só vamos compreender, né, se Deus quiser, quando Ele nos revelar lá nos céus, né? Então, onde a Bíblia se cala, eu tenho que me calar, porque senão eu posso falar uma heresia, né? Então, tem que tomar muito cuidado, irmãos, tá bom? Vamos seguir, irmãos. Mas também, irmãos, nós percebemos que depois do juízo é impossível mudar o destino das pessoas, né? Como nós vimos no verso 11. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso de 1 a 2, né? A obra da criação foi concluída, irmãos. Agora, lá em João 19:30, a obra da redenção foi consumada. E agora, em Apocalipse, e nós vimos em Apocalipse, capítulo 21:6, a consumação de todas as coisas é declarada. Agora o destino final das pessoas é selado
agora no verso 11. Então, a primeira e a terceira sentenças do verso 11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa, irmãos. Só há dois grupos na humanidade: os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Tá bom, irmãos? Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Então, essas palavras do texto dizem que o destino das pessoas no juízo não poderá ser alterado. O que for será para sempre, irmãos. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final da justiça e injustiças permanentes, irmãos. Haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. Então, a palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusaram a ouvir e obedecer, elas continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, irmãos. Enquanto aqueles que receberam a vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Deus vai entregar as pessoas ao seu próprio estado. Então, o universalismo, ou a pessoa teóloga universalista, eles acreditam numa salvação universal, onde só os filhos entrarão na cidade celestial, a Nova Jerusalém, e os que não são filhos não poderão, ficarão de fora. E aqueles que são inimigos de Deus, eles não acreditam que estão sofrendo eternamente no lago que arde como fogo e enxofre, mas que serão destruídos. Aí onde entram também o fatalismo, né, teológico. Tá bom? Isso mesmo, Fábio, é mistério. Vamos lá para o terceiro ponto, irmãos. Então, terceiro e último ponto, tá aí. Os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor. Né? Quando a gente fala nisso, nós percebemos o Senhor da glória, que é identificado, irmãos, aqui, né? Jesus, ele é o começo, Jesus, ele é o fim. Ele é o Deus de eternidade e a eternidade. Tudo vem dele e é para ele são todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né, para nós. Então, esse Senhor aqui da glória, ele é identificado. Jesus, irmãos, é o ascendente e o descendente de Davi. Ele deixa bem claro no verso 16. Ele é a raiz e também a geração de Deus. Ele é o filho e também o Senhor de Davi. Ele abarca toda a história, tá, irmãos? Também Jesus é a brilhante estrela da manhã, né? E a gente sabe, quando fala estrela da manhã, Lúcifer significa Lúcifer, estrela da manhã. Então, o diabo não é mais Lúcifer, né? Ele não é a estrela da manhã. O diabo agora ele é o príncipe das trevas. Ele é o mal. Ele é as trevas, né? Agora a estrela da manhã, Apocalipse mostra que é Jesus. Ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida, irmãos, é apenas um prelúdio da vida real no mundo no porvir. Jesus é o Salvador divino e humano, tá bom? Então, irmãos, nós não podemos atribuir a palavra Lúcifer, a denominação ou codinome Lúcifer, ao diabo. Ele não é mais a estrela da manhã. Ele não é mais a luz do nascer, não é mais essa estrela da manhã. Ele agora, ele é um anjo caído, ele é um demônio, tá bom? O Apocalipse aqui nos fala que Lúcifer é Jesus, a estrela da manhã, a estrela brilhante da manhã é Jesus. Não é mais, né, o demônio, o diabo, tá bom? Ele agora, ele é o príncipe das trevas. Nele só há trevas, tá bom? Mas também, irmãos, nós devemos atentar que o Senhor da Glória promete vir buscar a sua noiva sem demora, aqui nesse texto. Jesus, como noivo da igreja, já assumiu seu compromisso de amor com ela. Ele já pagou o dote na cruz. Nós já falamos sobre isso, irmãos, desse dote na cruz. Nós já falamos, quando há 3 domingos atrás, eu falei sobre o casamento judaico, né? Como seria essa questão do dote, o tempo que levaria, né, no casamento, né? Então,
se você lembra, né, eu falei sobre isso, né? Então, Jesus pagou o dote na cruz, deu sua própria vida pela sua noiva, pela igreja. Então, irmãos, em breve Jesus virá ao som de trombetas para buscar a sua noiva. Ele virá em breve. Então, tudo aqui traz a figura desse casamento judaico, né? Da forma como acontecia. Então, irmãos, ele prometeu voltar em breve, porque já tem 2000 anos. E ele não voltou ainda, né? Porque alguns julgam a sua vinda demorada. Alguns acham que está demorando demais, né? Pedro responde por quê. Quando nós olhamos para a segunda de Pedro 3,9, nós percebemos, né? Deus deseja dar ao homem, irmãos, a oportunidade de arrepender-se para que seja salvo, né? Então, haverá um tempo, irmãos, quando eu sempre falo, e alguns teólogos falam, quando o último salvo nascer e for encontrado pelo Evangelho, aí sim, Jesus virá. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, é um outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda de Jesus sem demora mostra como a comunidade cristã deve viver, irmãos. Sempre na expectativa iminente da volta do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora, irmãos. Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Senhor estivesse de mesmo às portas, e Jesus está às portas. Mas também, irmãos, a noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para o seu noivo. Venha, né? Ora venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O grande anseio da igreja não é ter uma casa. O grande anseio da igreja não é apenas viver na espera, na expectativa. Seu coração anseia pela vinda do noivo. Seu coração anseia pelo seu amado. Anseia pelo paraíso, né? Pelo amado de sua alma. O clamor da noiva é: vem. Ela ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A oração da igreja é: Senhor Jesus, leva a bom termo o teu plano na história com vistas à tua vinda. Esta é uma oração fervorosa da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do seu noivo, para entrar no seu lar eterno. E a última palavra da igreja é: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20, irmãos. Vem, Senhor Jesus. Mas também, irmãos, a noiva do Cordeiro clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. Nós, como igreja, nós proclamamos a palavra de Deus a esse mundo. Nós precisamos pregar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa evangelizar, né? É o mau entendimento por parte, né, de membros de igreja local achar que é só o pastor que tem que pregar, só os presbíteros que tem que pregar, né? Achar que devem apenas vir para a igreja domingo à noite, sentar no banco e assistir culto, né? Ouvir a pregação. Não, irmãos. A comunhão na igreja, o ouvir, o adorar a Deus aqui na igreja, no culto, e ouvir sermões e estudo bíblico, é para te capacitar a pregar. Pregar aí fora, ministrar, falar da palavra de Deus. Aí algum fala: pastor, mas eu não tenho, eu não dou conta, eu não fiz teologia, eu não estou capacitado, né? Eu já falei aqui na igreja, se você conseguir somar toda a hora, né? Pegar assim, todo sermão que você ouviu, todo estudo bíblico que você ouviu, seja na igreja, acampamento, congresso, você tem hora-aula para doutorado. Tem crente que tem hora-aula aí para doutorado em teologia, né? De tanto sermão, de estudo bíblico, né? Que já ouviu, né? Que já ouviu não só na igreja, né? Porque hoje você tem a facilidade do YouTube, né? De ouvir pastores, teólogos, né? Pessoas boas, né? Que pregam uma teologia saudável. Então, como que não tem desculpa para falar que não tem capacidade de falar de Jesus? Falar da ação de Deus na sua vida, por meio de Jesus. Então precisamos falar, a igreja precisa falar.
A igreja, ela não apenas, irmãos, guarda o noivo, mas ela chama os sedentos para conhecer o seu amado. A igreja proclama que Jesus satisfaz. Ela tem a água da vida. O mundo não satisfaz. Só Jesus pode dessedentar a nossa sede, irmãos. Só nele há a vida eterna. A igreja proclama o evangelho de graça e não de obras ou mérito. A igreja precisa proclamar esse evangelho. Uma igreja, irmãos, que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com o evangelismo. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos evangelizar crianças. Nós precisamos evangelizar pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Nós precisamos evangelizar adultos, idosos. As crianças da igreja precisam evangelizar. Os jovens adolescentes da igreja precisam evangelizar. Os maduros da igreja, os adultos precisam evangelizar. Os idosos da igreja precisam evangelizar. A igreja precisa ser evangelística, irmãs. A igreja precisa ser evangelística. A Ana aqui escreveu: estamos vivendo esse tempo de oportunidade, de arrependimento. Essa pandemia é um momento especial de graça de Deus, permitindo a todos refletirem seus caminhos e se arrependerem em buscar a Cristo. Exatamente, irmã. Né? Já falamos, né, que a pandemia é uma trombeta de Deus. E a trombeta é o quê? É um clamor, né? É um aviso, né? Chama a igreja ao despertamento, né? Chamada a igreja ao despertamento e também um alerta ao mundo. Então uma trombeta é o quê? É a chamada da igreja ao despertamento e um alerta ao mundo. E é exatamente isso que nós devemos compreender, irmãos. Exatamente isso. Nós, como igreja, precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Cristo. Você precisa falar de Cristo. Você precisa falar de Cristo. Você precisa falar de Cristo para outras pessoas. Você precisa falar de Cristo para o seu vizinho. Você precisa falar de Cristo na feira. Você precisa falar de Cristo no mercado. Não sendo um crente chato. Mas falar de Cristo. Olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você na cruz. Nós precisamos evangelizar. Nós, como igreja, precisamos evangelizar. Às vezes a pessoa fala assim, não, a igreja precisa evangelizar. A igreja tem que mobilizar. A igreja precisa fazer uma campanha de evangelismo. A igreja... Não! Quando a Bíblia fala da igreja, não é que a igreja deve fazer. Deve sim, a igreja precisa fazer isso, faz. Mas é você, a igreja. Nós vamos alcançar muito mais gente se cada um da igreja falar de Jesus Cristo. Falar do amor de Jesus. O mundo está sedento, irmãos. O mundo está sedento, as pessoas estão desesperadas. Precisamos falar de Jesus. Às vezes nós esperamos apenas aqui, a igreja local, o corporativo, fazer alguma coisa para evangelizar. Não, aqui está falando que você, na sua individualidade, com Cristo, você precisa evangelizar. Você precisa falar do amor de Cristo. Tá bom? Grandes cruzadas já foram feitas, né? Milhares de pessoas já foram convertidas. A igreja pode e deve e vai continuar evangelizando. Mas aqui está conclamando você a evangelizar. Evangelizar significa o quê? Levar as boas novas. Levar as boas novas. Levar uma palavra de esperança. Palavra de esperança. Há salvação para este mundo. Há salvação para você. Né? Não fique triste. Né? Jesus morreu por você. Né? Um dia todo mal será exterminado. Jesus voltará. Amém, irmãos? Amém? Às vezes nós esperamos, e às vezes a gente cobra tudo do pastor, né? Tudo do pastor, da liderança da igreja. A igreja precisa ser evangelizadora. Vamos entrar no feirão no domingo e vamos panfletar todo mundo. Não é isso, irmãos. O Apocalipse está conclamando cada um, você. Você precisa levar a Cristo aonde você for, no seu trabalho, né? Será que você leva Cristo no seu trabalho? Será que as pessoas veem Cristo em você? Quando você reúne com seus amigos, será que você leva Cristo, você fala do amor de Cristo? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá bom? Vamos lá. Conclusão, irmãos. Vou ler aqui. A última promessa das Escrituras diz: certamente venho sem demora. E a última oração é:
Amém? Vem, Senhor Jesus. Após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, segue a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Fim. Irmãos, tá aí, concluímos, né, o livro de Apocalipse, né? Eu creio que você deve ter acompanhado todas as aulas, são 29 aulas, né? Então, está aí no YouTube, e no meu canal no YouTube, ela está de forma editada e em sequência, aula por aula, tá bom? Porque no canal da igreja ela está com a introdução de música, né, cantando e tudo mais. Aqui ela está numa sequência, tá bom? Então, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus.